Salve, salve galera do Pensar Contabilidade, professor Paulo Molina aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra poder estar neste evento com tantos professores muito bem qualificados. Sem dúvida, este evento é o maior evento de contabilidade do país. O jeito de se pensar contabilidade com certeza não será o mesmo depois de tantas palestras e de tantos encontros de qualidade. E para esse nosso encontro eu separei um tema aqui que eu tenho visto que na prática da contabilidade, principalmente para aquelas pessoas que estão à frente do departamento pessoal, de gestão de pessoas, de RH, tem enfrentado. Nós estamos vivendo uma situação nunca vista antes, né? Essa pandemia causada pela Covid-19, e isso tem nos trazido alguns desafios. Alguns desafios já existiam antes, só que ele tem uma cara nova. Por exemplo, o afastamento dos trabalhadores por doença ou por incapacidade de trabalho. Antes a gente tinha uma forma de fazer a gestão do afastamento e hoje isso fica um pouco mais complicado, ou seja, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado por conta dessa nova situação que a gente está vivendo. Então, esse é o nosso tema, esse que a gente vai abordar, e eu vou tentar, de uma maneira muito prática, muito objetiva, mostrar para vocês como fazer o correto ou o melhor, a melhor gestão desses trabalhadores afastados que tem lá na sua folha de pagamento. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa começar a trabalhar com o tema. Como eu já disse para vocês, tentaremos fazer da forma mais objetiva possível. Como eu já disse, o nosso evento, Pensar Contabilidade, é o maior evento do país, com palestras de extrema qualidade, pessoal. Aproveitem essas palestras e o melhor, totalmente grátis para vocês. Então, vejam lá quais são as palestras que nós temos e tentem acompanhar de alguma forma as palestras que vocês mais interessam. O ideal é que vocês consigam assistir todas. Eu sou o professor Paulo Molina, como eu disse para vocês. Minha formação é em Direito, toda a minha especialização em Direito do Trabalho, Previdenciário, mestrado em Direito Empresarial e Cidadania também, e sou professor e palestrante já há algum tempo. Quem quiser me seguir lá no Instagram, ficarei bem feliz em poder vê-los depois. Só digam lá para mim, lá no privado, que vocês assistiram a palestra do Pensar Contabilidade, que a gente já vai saber da onde a gente começou essa nossa amizade virtual. Vamos lá, então. Quanto ao afastamento efetivamente, pessoal, uma lei bastante recente, a Lei 13.979, agora de 2020, estabeleceu novos critérios de afastamento. Diz lá a Lei 13.979 que, para enfrentar essa situação de coronavírus, de Covid-19, qualquer autoridade poderá adotar algumas medidas, entre elas, isolamento, quarentena ou determinação de realização de exames ou testes laboratoriais. E essa lei diz o seguinte, aqui afeta diretamente o departamento pessoal, que esses trabalhadores que são afastados, mesmo que não tenha doença, mesmo que o atestado não tenha CID, a empresa vai tratar isto como afastamento de doença. Então, se o trabalhador, mesmo que não tenha doença, te levar um atestado de que ele está em quarentena, que o médico colocou ele em quarentena por conta de algum suspeito na família, qualquer coisa assim, a empresa vai ter que pagar os 15 primeiros dias de afastamento. Professor, e depois dos 15 dias, o que a gente faz? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Isso aqui já entra na gestão do afastamento, mas o que é importante falar para vocês agora esses 15 primeiros dias, o mesmo tratamento vai ser dado ao afastamento por doença, mesmo que ele não tenha doença. E a empresa que paga esses 15 dias? Sim, é a empresa que paga esses 15 dias, a gente vai encarar isso como se fosse um atestado. Um pouquinho depois, algumas semanas depois, teve a Lei 13.982, que é aquela lei do Corona Voucher, ou daquele auxílio emergencial de R$ 600. Nessa mesma lei, o legislador ele teve um cuidado de dizer assim para as empresas: se você afastou o seu trabalhador por 15 dias e você pagou, e ficou confirmado depois que esse trabalhador realmente ele tinha Covid-19, você, empresa, você, empregador, pode reembolsar o valor
que você pagou, ou seja, esses 15 dias, limitado ao teto da Previdência, que hoje está, no ano de 2020, está em 6.101,06. Então, se você pagou até R$ 6.101 para o seu trabalhador durante esses 15 dias, que é um trabalhador que tem um salário de mais de 12.200, né? Então, isso aqui abrange quase todas as frentes de trabalho que nós temos no país, né? Mais de 90% dos trabalhadores ganham menos de 12 mil reais por mês. Você vai poder abater este valor dos 15 dias pagos das suas contribuições previdenciárias. Funciona como se fosse um salário maternidade ou um salário família. Você vai pagar para o trabalhador e depois você desconta da sua contribuição previdenciária. Ok? Tranquilo? O que mais, professor, que eu tenho que saber a respeito dos afastamentos? É muito importante a gente saber diferenciar quais são os benefícios que o trabalhador tem direito. Os benefícios clássicos de afastamento, de incapacidade de trabalho, são a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Rapidamente aqui, os requisitos da aposentadoria por invalidez. Primeira coisa, o trabalhador tem que estar incapaz para trabalhar e também o trabalhador tem que ter cumprido uma carência. Via de regra, essa carência é de 12 meses para os benefícios por incapacidade, ok? Algumas situações de doenças muito graves, existe a isenção da carência, existe uma lista dessas doenças, né? Mas a maioria dos casos se enquadra em carência de 12 meses. Qual que é a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez? Isso daqui, pessoal, pouca gente sabe que houve uma alteração com a reforma previdenciária de novembro do ano passado. Até novembro do ano passado, a renda mensal inicial era de 100%. A gente fazia uma média do que o trabalhador tinha ganho na vida inteira dele, a partir de 94, e pagava 100% desse valor. Isso daqui mudou, já vou mostrar para vocês como é que está agora e pouca gente sabe disso. Algumas situações em que a pessoa não consegue fazer os atos da vida cotidiana sozinho, ou seja, ela precisa de ajuda constante de terceiros, ela não consegue tomar banho sozinha, ela não consegue sair da cama sozinha, ela precisa de terceiros, ela pode ter um aumento de 25% na renda mensal. Então, poderia chegar até 125% da média. Hoje é menor do que isso, a gente já vai ver em algumas situações. Início do pagamento da aposentadoria por invalidez é a partir do afastamento médico, se ele trabalha na empresa a partir do 15º dia, ou o que é mais comum, a pessoa começa a receber no auxílio-doença e o médico percebe que ela não vai conseguir se recuperar. E a partir do primeiro dia depois do encerramento do auxílio-doença, começa-se a pagar a aposentadoria por invalidez. Professor, e se o trabalhador estiver aposentado por invalidez e recuperar a capacidade de trabalho? O que acontece? Neste caso, ele volta ao trabalho, continua a trabalhar normalmente. Existe uma questão aqui para aposentadoria por invalidez, que é para aqueles trabalhadores, para aqueles segurados que ficaram mais de 5 anos afastados. Então, assim, se a pessoa ficou 5 anos e um dia, 6 anos, 7 anos, 10 anos afastado e recupera a capacidade de trabalho, o INSS não vai interromper o benefício dela de uma vez só, vai interromper gradativamente. Então, ela vai continuar 6 meses recebendo 100% do benefício, mesmo que esteja trabalhando. Mais 6 meses recebendo 50% e mais 6 meses recebendo 25%. Ou seja, ela vai receber ainda durante 18 meses, se ela recuperar a capacidade depois de 5 anos de afastamento. Se for antes de 5 anos, não acontece nada. Professor, eu já ouvi falar que os afastados por invalidez, aposentados por invalidez, depois de 5 anos eu posso fazer a rescisão dele. Isso é verdade? Não, não é verdade. Os trabalhadores aposentados por invalidez, eles podem recuperar a capacidade a qualquer momento e se ele estiver na tua folha de pagamento, você tem que esperar ele se recuperar ou a aposentadoria dele ficar definitiva. Ou acontecer o óbito desse trabalhador. São as únicas possibilidades de rescisão do contrato de trabalho. A perícia médica na aposentadoria por invalidez, ela é feita, ela pode demorar até 5 anos para ser feita, e não é o trabalhador, não é o segurado que tem que ir lá e agendar no INSS. O INSS que tem que ir atrás dele e marcar.
Se o INSS não marcar nenhuma perícia, e eu conheço aqui vários casos de pessoas que estão há mais de 10 anos recebendo benefício sem nenhuma perícia médica, se isso acontecer, ele vai continuar recebendo o benefício. Até que o INSS contacte esse trabalhador e marque essa perícia médica, ok? Mas a recuperação da capacidade ela tem que ser constatada por meio de uma perícia médica. E o benefício ele vai se encerrar com o óbito do trabalhador ou com a recuperação da capacidade por meio de uma perícia médica atestada por perícia. Esses são os requisitos básicos da aposentadoria. No auxílio-doença, é um benefício muito parecido com a aposentadoria por invalidez. Quer ver lá? Os requisitos: incapacidade e carência. A carência do auxílio-doença é de 12 meses, assim como a carência da aposentadoria por invalidez. Então, por isso, para benefício por incapacidade, a carência a pessoa tem que ter pago pelo menos 12 meses, trabalhado pelo menos um ano. E a incapacidade é a incapacidade para o trabalho também. Professor, mas por que dois benefícios diferentes com os mesmos requisitos? Onde é que está a diferença? Como é que eu sei diferenciar a aposentadoria por invalidez do auxílio-doença? A diferença aqui, meu amigo, está no tipo de incapacidade. Lá na aposentadoria por invalidez, o trabalhador, o segurado, ele está incapaz para toda e qualquer atividade. Toda, ele não pode fazer nada, não conseguir fazer nenhum tipo de atividade remunerada. Aqui no auxílio-doença, ele está incapaz para a atividade habitual. E essa incapacidade dele provavelmente vai ser recuperada em breve, não é uma incapacidade para sempre, definitiva. Lá na aposentadoria por invalidez, a incapacidade dele é de difícil recuperação. Aqui no auxílio-doença é de provável recuperação. Então, a grande diferença entre os dois benefícios está justamente no tipo de incapacidade. Se a pessoa tiver duas atividades e estiver incapaz para uma, ela nunca vai se aposentar por invalidez, porque ela não está incapaz para toda e qualquer atividade. A renda mensal do auxílio-doença é de 91% da média, ok? 91%. O início do pagamento, se ele for empregado, é a partir do 16º dia de afastamento. Se ele for trabalhador, contribuinte individual, a partir do 1º dia. Nestes dois casos, desde que requerido até o 30º dia. Então, se a pessoa demora muito para dar entrada no benefício, ela vai receber só a partir do requerimento. Por exemplo, trabalhador empregado, carteira assinada, pega o atestado de 15 dias no dia 1º de abril, por exemplo. Até o dia 15 a empresa quem vai pagar. Do dia 16 para frente é o INSS que paga, ok? Desde que ele dê entrada até o dia 30 de abril. Se ele der entrada dia 5 de maio, por exemplo, dia 10 de maio, ele vai receber a partir dali somente, a partir do dia 10 de maio, não vai receber nada retroativo. Se ele der entrada até o dia 30 de abril, ele recebe retroativo ao dia 16 de abril, ok? Desde que dê entrada até o 30º dia de afastamento. A recuperação da capacidade, lá na aposentadoria por invalidez, o INSS chama o segurado, faz uma avaliação médica, uma perícia, e diz se ele pode continuar recebendo ou não. Aqui no auxílio-doença é diferente. A alta médica não é constatada, a alta médica é programada. O médico dá uma olhada no cara e fala assim, olha, daqui 15 dias você pode voltar a trabalhar, eu não preciso nem te ver, já estou programando a sua alta médica. Tá? A gente já vai falar sobre isso. E a cessação do benefício acontece quando passa esse prazo da perícia, da alta programada, que ele supõe que ele recuperou a capacidade de trabalho dele, pela morte do segurado, sempre vai encerrar o benefício também, como no outro caso, ou se esse benefício de auxílio-doença ser convertido em aposentadoria por invalidez. Então, são as formas de cessação do benefício. Eu falei para vocês que a renda mensal lá da aposentadoria tinha mudado com a reforma da Previdência. E mudou, ficou bastante diferente. Eu trouxe um quadro aqui para vocês entenderem melhor. Como é que era antes da reforma? Eu falei para vocês, era 100% do salário de benefício, 100% da média do trabalhador. Fazia uma média e pagava 100%. A partir da reforma da Previdência, ocorrida em novembro agora de 2019, o benefício ele vai ser de 60% para todo trabalhador que ainda não atingiu 20 anos de contribuição. Então, se o seu trabalhador tiver 10 anos de contribuição, se aposentar por invalidez, ele vai receber só 60% da média.
vai aumentando o benefício para quem tem mais de 20 anos de contribuição ao INSS, aumenta 2% para cada ano. Por exemplo, um trabalhador com 20 anos de carteira assinada, de contribuição, ele vai ter direito a quanto de benefício? 60%. Ah, professor, e se ele tiver 21 anos? Aí vai para 62%. Se ele tiver 22 anos, vai para 64%. Vai aumentando 2% para cada ano do que passar de 20 anos, ok? De modo que o trabalhador só vai ter 100% de benefício se ele tiver trabalhado por 40 anos. Antes, se ele tivesse trabalhado um dia, ele já tinha 100%, ok? Ah, professor, mas eu ouvi dizer que em alguns casos o INSS vai manter 100% do benefício. Vai, só para benefícios acidentários. Acidente de trabalho, doenças profissionais relacionadas ao trabalho ou doenças do trabalho. Aí, nesse caso, o INSS vai pagar 100% da média. Pessoal, vamos pensar juntos aqui. Por que que o INSS vai pagar 100% só para acidente de trabalho e não para uma doença comum? Qual é o sentido disso? Não precisa ser muito esperto para entender que se o INSS autorizou pagar um benefício maior para quem sofre um acidente de trabalho, ele tem ideia de responsabilizar a empresa que causou esse acidente, no benefício. O nome disso é ação de regresso. E o INSS pretende investir mais nisso daqui para frente. Então, se você causou um acidente de trabalho e ele gerou um benefício, tanto auxílio-doença como aposentadoria por invalidez, neste caso o INSS vai pagar o benefício integralmente. No caso da aposentadoria por invalidez, vai ser 100% do valor da média. Por quê? Porque o INSS vai responsabilizar a empresa por conta desse benefício e pode vir a cobrar. No auxílio-doença é incomum de acontecer, porque normalmente os afastamentos são mais curtos, mas a aposentadoria por invalidez, a gente já tem visto bastante, muitos casos do INSS entrar com ação de regresso contra a empresa que causou o acidente. Ok? Aqui eu coloquei uma figurinha para vocês, exemplificando o que é a alta programada, né? O INSS, o período do INSS dá uma olhada para o cara e fala assim, olha, daqui 15 dias, 20 dias, você vai estar bom, tá? Pode voltar a trabalhar. Se tiver qualquer problema, volta aqui que a gente vê o que faz. Mas, a princípio, daqui 15 dias, acaba o seu benefício. Nós temos algumas espécies de benefícios por incapacidade, eu trouxe aqui para vocês com o código, que a gente pode fazer a gestão pelo site do INSS, ter informação desses benefícios. São esses que estão aqui na tela, auxílio doença previdenciário e acidentário, a diferença entre eles, o 31 e o 91, é a causa ensejadora. Se o seu benefício foi causado por um acidente, ele muda a qualificação, o INSS dá um tratamento diferente. A aposentadoria por invalidez é a mesma coisa. Se ela é previdenciária, significa que o acidente aconteceu fora da empresa ou que a doença do cidadão não tem nenhuma relação com a empresa. Se tiver correlação à doença ou for um acidente de trabalho, a espécie vai para 92. E nestes casos, o INSS vai poder, inclusive, cobrar o benefício da empresa posteriormente. Pode gerar pensão por morte por acidente também, ou auxílio acidente, que a gente vai ver lá na frente. Ok? Pessoal, eu vou pedir para que vocês prestem atenção aqui, que aqui está o pulo do gato para uma correta gestão de afastados. Eu fico doente quando eu estou falando com alguém do RH, com alguém do departamento pessoal, eles me ligam muito para tirar dúvidas, e quando eu pergunto assim, como é que foi feito o afastamento? Daí o cara fala, não sei, porque eu não faço agendamento, eu dou para o trabalhador fazer. Não pode, tira isso da cabeça de vocês. Quem trabalha com DP, quem trabalha com RH, tem que, para fazer a gestão do afastamento, começa pelo agendamento do benefício. E quem tem que fazer esse agendamento, para não perder a mão do benefício depois, é você, que trabalha com pessoas, tá? O decreto 3048 de 1999, que é o regulamento da Previdência Social, traz lá no artigo 76A, assim, é facultado à empresa, ou seja, é uma escolha, é uma opção da empresa poder protocolar o requerimento de auxílio-doença ou de algum benefício de incapacidade. A empresa realmente não é obrigada. Nesse passo, quem não faz a gestão, tá certo, não é obrigada.
Mas olha o parágrafo único aqui. Diz assim, a empresa que adotar esse procedimento terá acesso às decisões administrativas relativas ao benefício. Aqui está o pulo do gato. Aqui a gente não pode deixar escapar isso. Para você ter direito a acesso a todas as informações do benefício, você tem que fazer o agendamento. E eu vou ensinar aqui para vocês rapidinho como é que faz esse agendamento. Prestem atenção lá. Primeira coisa, esse formulário aqui vocês conhecem bem, né? É aquele formulário que a gente preenche para fazer o agendamento da perícia do trabalhador. Aqui na parte de cima tem algumas opções de origem do requerimento. E é muito comum as empresas que a gente atende clicar ali que é o segurado que está fazendo. Quem trabalha no DP adora se passar pelos outros, né? Lá no meu INSS, na 135, tudo. Então, assim, para não gerar desconforto, falar, eu sou o segurado, tem os dados dele aqui. Não pode, tá? Aqui, você obrigatoriamente tem que dizer que você é empresa. Mesmo que seja o escritório de contabilidade, você tem que dizer que é empresa aqui, porque senão você não vai ter gestão dos seus afastados. Depois, você tem que entrar no site da Previdência. Tem 2 sites ativos, INSS e Previdência. Não é no site da INSS, é no site da Previdência, tá? www.previdencia.gov.br, para ter acesso ao agendamento ou às informações do agendamento. Lá embaixo, na página do INSS, da Previdência, me perdoem, você vai clicar naquele botãozinho ali, que eu vou aumentar aqui para vocês. Saúde e segurança do trabalhador, ok? Clica lá em saúde e segurança do trabalhador, ele vai abrir essa tela. Nesta tela você vai clicar em benefícios por incapacidade por empresa. Vejam, não tem benefício por incapacidade por escritório de contabilidade, então por isso que tem que dizer que é a empresa quem está marcando, tá? Clica nesse botão, ele vai te levar para essa tela da senha. O CNPJ, você vai colocar o CNPJ, a raiz do CNPJ. E a senha é aquela mesma senha que vocês utilizam para fazer consulta do FAP lá no final do ano, tá? É a mesma senha do INSS, não muda. Preencheu ali, ele vai te dar todos os trabalhadores, eu coloquei aqui para vocês um exemplo, que estão afastados naquela empresa, que a empresa pode fazer a gestão, desde que a empresa tenha feito o requerimento por ela, clicado lá em empresa. Se o segurado fizer o agendamento ou você colocar qualquer outra coisa lá na frente, ele não vai aparecer aqui para vocês, ok? Então, você pode exportar isso e eu sempre oriento as empresas que entrem uma vez por mês ou uma vez cada 2 meses nesse site e exporte isso para uma planilha para poder fazer o controle. Por quê? Porque essas informações do INSS ficam aqui por alguns meses, 2, 3, 4 meses no máximo. Quando tem muita informação, ele limpa tudo e começa de volta. Então, se você demorar muito para entrar para fazer a gestão, você pode perder algumas informações. Se você clica, a espécie do benefício aparece também. A gente falou aqui alguns slides acima que existem as espécies de benefício. Aqui no caso dessa empresa que eu trouxe para vocês, espécie 31, são todos auxílio-doença, não tem ninguém aposentado, e todos sem origem em acidente de trabalho. Então, a empresa aqui, neste caso, não está sem nenhum acidente. Se fosse 91 algum deles, você já sabe que o INSS entendeu que você teve algum acidente. Você já pode contestar esse enquadramento, porque senão vai aumentar o seu FAP, vai aumentar a sua contribuição previdenciária, porque aumenta o RAT por conta disso, né? Então, você já pode fazer. Se você clicar no número do benefício ali, ele vai abrir a tela com todos os dados do trabalhador, daquele benefício que está acontecendo. Uma questão muito importante é ali a data de encerramento do benefício, a data de cessação. Então, se você sabe que o benefício vai cessar, no nosso exemplo aqui, dia 3 de dezembro, perto dessa data, você já entra em contato com o trabalhador para ver, olha, você vai voltar, não vai voltar, posso marcar seu exame de retorno? Tem que entrar e tem que fazer essa gestão. Se ele falar, não, meu médico não quer que eu volte, você reagenda o benefício dele para você ter informação, que é muito comum a pessoa entrar em benefício e engajando um benefício atrás do outro, e a empresa perde o contato com o trabalhador, ele não entra, não sabe o que fazer, e até para a gente prestar as informações corretas no e-social, isso daqui faz toda a diferença, ok?
Professor, e se o empregado fizer o agendamento? Você tem que evitar ao máximo esse tipo de situação. Você, eu vou repetir mais uma vez, você que trabalha com folha, você que faz gestão de empregados, tem que fazer gestão do afastamento também. Então, é você quem tem que agendar. Evite fazer agendamento. Mas se o trabalhador fez e eu perdi a mão, como é que eu faço para ter essas informações? O INSS só vai poder dar informações para a empresa se tiver algum benefício acidentário, que é o benefício 91 e 92, ok? Benefício previdenciário, se você não fez o agendamento, você não tem direito a saber. No caso ali que eu trouxe para vocês, no exemplo da empresa acima ali, ela não teria informação nenhuma do INSS. Ah, mas eu preciso dessa informação, preciso saber se o trabalhador está afastado ou não. Então, você vai ter que fazer uma petição fundamentada no INSS, vai levar lá na agência, eu sempre indico utilizar aqui a lei de acesso à informação. O gerente daquela agência vai demorar uns meses para te responder, você vai ter que ficar indo lá para perguntar se ele já deferiu ou não, e a resposta dele eu já adianto para vocês. Ele vai falar, não, não dou informação. E você vai ter que entrar na justiça para ter essa informação. Então, o trabalho é muito grande. Vamos evitar esse trabalho e vamos começar a fazer a gestão lá do início. Ali é a hora mais importante. Uma outra questão que é muito comum, uma outra questão que é muito recorrente nos afastamentos é o que a gente chama de limbo previdenciário. Limbo previdenciário é aquela situação em que o trabalhador está nem na empresa, nem no INSS, nenhum nem outro faz o pagamento. E vamos se colocar um pouquinho no lugar desse trabalhador. Ele vai até o INSS e o INSS fala, não, você tem capacidade de trabalho, pode voltar lá. Ele chega na empresa, a empresa fala, não, você não tem capacidade de trabalhar, volta para o INSS. Esse período ele está sem receber. Se ele entrar na justiça, pessoal, a probabilidade da empresa ter que pagar esse período de afastamento para ele é gigantesca. É muito grande essa chance disso acontecer. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque a conta pode ficar cara. A empresa, nesse caso, e se o trabalhador entrar na justiça, ele vai falar assim para o juiz, juiz, a empresa não está deixando eu trabalhar, está aqui o médico, o laudo do médico da empresa não deixando eu trabalhar, e o laudo do médico do INSS, que é o médico público que tem fé pública que diz que eu posso trabalhar. Como a empresa não deixou eu trabalhar e o médico do INSS mandou que eu trabalhasse, eu preciso receber esse período. E o juiz do trabalho, muito provavelmente, vai falar sim, você tem razão, você vai ter que receber esse período. Para evitar isso, nesse momento de limbo, traz o trabalhador perto de você, mande ele para o seu advogado, para o advogado de sua confiança, e o advogado vai fazer uma ação previdenciária contra o INSS para que ele faça uma perícia judicial. E o perito judicial, que é o perito que tem fé pública e tem interesse frente ao juiz, ele quem vai dizer se esse trabalhador tem condições de trabalhar ou não, tá? E o juiz vai acatar este laudo. E se ele disser que não tem condição de trabalhar, o INSS vai pagar todo o período de afastamento. Se o perito da justiça falar sim, ele pode trabalhar, leva isso para o seu médico do trabalho e fala, olha, é o médico do INSS, é o médico do juiz, os dois estão mandando trabalhar, o que está acontecendo aqui? Vamos ver, vamos tentar readaptar, vamos tentar colocar em outra função, ou vamos tentar fazer os exames. Leve para um outro médico particular também, essa é uma dica que eu dou que é muito valiosa. Leve para um outro médico assistente especialista para o seu médico do trabalho. Se o problema é de coluna, leve para um ortopedista para trabalhar junto com o seu médico. Isso daqui faz toda a diferença e a empresa pode evitar de pagar algumas contas que não são delas. Ok? Algumas questões, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, práticas, muito práticas a respeito de afastados. Quais são os direitos desses afastados e como a empresa tem que se portar frente a isso, ok? Primeiro deles, o pagamento dos 15 primeiros dias. Isso aqui é básico, todo mundo sabe que tem que pagar os 15 primeiros. O que pouca gente sabe é como é que a gente encara esses 15 dias. Uma dúvida que muita gente me pergunta, professor, eu estou com uma grávida aqui, eu estou com uma pessoa que ela acontece assim, um dia ela traz 2 atestados, outro dia ela traz um atestado de 2 dias, me perdoem, outro dia ela traz de 1 dia, no outro ela traz de 5, enfim, nunca trouxe um atestado de 15 dias. Como é que eu faço? Você vai somar todos esses atestados, do primeiro dia de afastamento até o último dia de afastamento, se der 15 dias dentro de 60, entre o primeiro e o último, você pode afastá-la.
Ah, mas eu ouvi falar que tem que ser mesmo CID. Não, não tem que ser mesmo CID, tem que ser relacionado. Quem vai dizer se a doença é relacionada ou não é o seu médico do trabalho. E normalmente o médico do trabalho da sua empresa ou da sua clínica terceirizada, os atestados sem CID algum, ele presume que é a mesma coisa. A pessoa está trazendo vários atestados picados, um só tem CID, os outros podem ser correlacionados. Mas quem vai dizer essa relação, se existe a relação ou não, é o seu médico do trabalho, tá? Outra coisa que pouquíssima gente sabe é a natureza desses 15 dias. A empresa, a maioria das empresas, eu vejo colocando na folha de pagamento como dias de salário. E não é. Esses 15 primeiros dias são benefício previdenciário pago pela empresa. Se é um benefício previdenciário, sobre ele não incide INSS, né? E a empresa não precisaria pagar a contribuição previdenciária sobre esses 15 dias de afastamento. Não tirem isso da sua folha por enquanto, sem uma assessoria nesse sentido. Eu indico que vocês entrem com uma ação, procurem um jurídico de vocês, para declarar essa natureza indenizatória. É uma ação muito tranquila, já está relativamente pacificada nos tribunais superiores, tá? O STJ já bateu o martelo. Claro que você não vai entrar pedindo só isso, você entra pedindo a declaração da natureza dos 15 primeiros dias, do aviso prévio, que até algum tempo atrás a gente pagava, agora a Receita Federal já não exige mais, aviso prévio indenizado, e também do terço de férias, ok? O terço de férias, quando as férias são gozadas, a gente tributa e não precisaria tributar. Você pode fazer tudo isso numa mesma ação. Professor, e se o trabalhador se afastar novamente? Como é que faz? Eu tenho que pagar esses 15 dias de volta? A resposta é, pode ser que não, que você não precisa pagar. Como é que eu sei disso, professor? Vamos supor que a pessoa afastou, voltou, começou a trabalhar, trabalhou um dia, 2 dias, uma semana, enfim, e trouxe um novo atestado de 15 dias porque ela remarcou uma cirurgia, enfim, vai ter que fazer alguma coisa novamente. Se este novo afastamento acontecer dentro de 60 dias da volta, até 60 dias do primeiro dia de trabalho, e se for relacionado à mesma doença anterior, qualquer correlação, você não precisa pagar novamente os 15 dias. Vai direto para o INSS. Tranquilo? Uma outra questão aqui, pessoal. O FGTS desses 15 primeiros dias, a empresa é obrigada a pagar. A partir do 16º dia, a empresa não precisa pagar se for benefícios previdenciários, B31 e B32. Se forem benefícios acidentários, causados por acidente de trabalho, a empresa precisa continuar pagando o FGTS. Professor, um aposentado por invalidez, sofreu um acidente de trabalho, se aposentou por invalidez, eu preciso continuar pagando o FGTS? A resposta é sim, pela lei você precisa, a não ser que você entre com uma ação tentando parar de pagar esse FGTS, mas não pare por conta sem consultar o jurídico de vocês. Os benefícios do PAT, eu preciso continuar pagando para esse trabalhador? Não é obrigado a pagar alimentação e refeição. Muito embora a lei do PAT faça uma orientação no sentido de que é recomendável pagar. A lei do PAT diz o seguinte, olha, não é obrigado, mas quando a pessoa está afastada por doença, é o momento que ela precisa de alimentação de maior qualidade. Então, a gente recomenda que as empresas continuem pagando, ok? Então, é uma cautela aqui que vocês podem tomar. Uma outra questão que eu vejo muita ação trabalhista dos trabalhadores, dos empregados, frente às empresas. Planos médicos, ok? Se o seu afastamento foi gerado por acidente, e acidente aqui, o acidente típico, aquele ocorrido dentro da empresa, é uma doença equiparada e é um acidente de trajeto. Se foi antes de novembro do ano passado, antes da entrada da medida provisória 905, que é aquela do contrato verde e amarelo, que ela caiu e recentemente, hoje ela está em vigência, né? Mas pode ser que não tenha mais. O acidente de trajeto pode voltar a ser acidente de trabalho. Mas se aconteceu esse acidente de trajeto durante a vigência da lei de trajeto, também é considerado acidente de trabalho, ok? A súmula 440 do DST diz que você é obrigado a continuar pagando o plano de saúde. Se o benefício for previdenciário, ou seja, não tem relação nenhuma com a empresa, não é uma doença,
não é uma doença relacionada ao trabalho, não é uma doença do trabalho, não é uma doença ocupacional, ou não seja um acidente, tipo, aconteceu um acidente na rua, sem qualquer relação, no final de semana, sem qualquer relação com a empresa, os benefícios são previdenciários. Neste caso, a empresa não é obrigada a continuar pagando o plano de saúde por força de lei ou por força de súmula, não temos súmula. Mas atenção, 90% ou mais dos juízes, pelo menos das decisões que eu tenho visto, obrigam a pessoa a pagar, obrigam a empresa a continuar pagando o plano de saúde. A ideia que eu vejo assim muito nas decisões é: quando o trabalhador está doente, não importa se é culpa da empresa ou não, se é afastamento, se é acidente ou não, é o momento que ele mais precisa de médico. E como é que a empresa vai tirar o plano médico nesse momento? Então fica complicado. Aí eu tenho muitos alunos que perguntam: professor, mas e a coparticipação, como é que fica? Como é que eu fico descontando? Por isso que você já tem que fazer a gestão de afastamento antes de acontecer os afastamentos. Este tipo de situação se resolve lá no contrato de trabalho, ou lá no termo de adesão do trabalhador ao plano de saúde. Você já tem que dizer: olha, se você ficar doente e se afastar, você vai ter que vir aqui na empresa ou entrar em contato com a empresa, para a empresa emitir um boleto para você pagar a sua coparticipação. Se você deixar de fazer isso durante 2 meses ou 3 meses, eu vou cortar o plano. Aí ele se afastou, não está pagando, notifica ele. Manda a carta: olha, conforme você assinou aqui, você tem que pagar, senão eu vou cortar. Ah, não pagou, notifica de volta. É como se fosse uma justa causa aqui, tá? Você vai cozinhando em banho-maria até que não teve jeito, aí você pode cortar. Neste caso, o judiciário tem aceito, não é unânime também, mas tem aceito que as empresas podem cortar somente nessas situações. Ok? Outras questões aqui, pessoal, eu trouxe para vocês em forma de pergunta, para a gente pensar juntos aqui. Eu gosto muito dessa forma de trabalhar porque a gente consegue treinar um pouquinho e verificar o que a gente está estudando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Um empregado, ele é contratado por 30 dias de experiência, trabalha apenas 10 dias. Ele vai se afastar por 10 meses, por 7 meses, ou seja, vai passar a experiência. O que acontece com esse contrato de 30 dias? Me digam lá, pensem vocês. Alternativa A, ele fica suspenso e quando o empregado retorna, ele tem 20 dias ainda para trabalhar. Quando o empregado retornar ao trabalho, a gente começa de volta a contar os 30 dias. A contagem do contrato continua normalmente e no 30º dia eu posso fazer extinção deste contrato de trabalho, mesmo o trabalhador estando com o contrato suspenso. Ou quando o trabalhador retorna, ele tem 5 dias para complementar o contrato de trabalho. Qual dessas alternativas vocês fazem? Pensem aqui que eu já vou te dar a resposta. E para quem responder a alternativa B, tá de parabéns, porque é isso que acontece. Vamos pensar juntos aqui. Tinha um contrato de 30 dias. O trabalhador fez 10. Faltam quanto para terminar o contrato? Falta 20. A empresa não pagou 15 dias para esse trabalhador? Pagou 15 dias, professor. Esses 15 primeiros dias de contrato de trabalho, eles são considerados como contrato para todos os fins e efeitos. A empresa, inclusive, está pagando este valor, né? O contrato de trabalho aqui não está suspenso, ele está apenas interrompido. Então, eu continuo contando. 10 mais 15 dias que a empresa pagou, 25. A partir do 16º dia, eu suspendo o contrato de trabalho. Não conta mais os dias. Quando ele volta a trabalhar, ele tem mais 5 dias ainda de experiência para acontecer. Ok? Eu vejo que muitas empresas não procedem dessa forma. Professor, e se ele trabalhou 20 dias e se afastou, deu um atestado de 15? Neste caso, você pode encerrar no 30º dia, porque o fim do contrato de experiência deu nos 15 primeiros dias de afastamento. Neste caso, pode. Caso contrário, não. Você suspende a contagem e a gente continua contando depois. Ok? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui. O empregado foi admitido em 2019, ok, o ano passado, e este ano de 2020 ele vai trabalhar, ou trabalhou, melhor dizendo, até o dia 4 de abril. E ele vai ficar afastado por 10 anos. Já coloquei 10 anos aqui porque é para não falar, não sei se ele volta, se não volta, quando que... enfim, não vai voltar esse ano. Lá no final do ano você vai ter que fazer o 13º dele. Como é que fica o 13º dele? Pensem ali e já vou dar a resposta para vocês.
Neste caso, quem respondeu a letra D, novamente, está de parabéns. Vai ter que pagar 4/12. Por quê, professor? Ele não trabalhou 15 dias em abril. Trabalhou sim. Ele trabalhou até o dia 4, você pagou mais 15. Ele trabalhou até o dia 19. Então, levem isso como regra. Sempre no primeiro mês de afastamento, sempre no primeiro mês de afastamento, o 13º é da empresa. Ok? Porque se a empresa paga 15 dias, se ele se afastou no dia 1º, já vai dar o 13º para a empresa. Ok? Então, neste caso, ele ia receber 4/12 da empresa no final do ano de 13º. Tranquilo? Outra questão que muita gente tem dificuldade, a questão das férias. Eu vejo muita gente fazendo errado. Nas férias eu tenho 3 tipos de afastamento, posso ter 3 possibilidades. O trabalhador se afastar durante o período de gozo de férias, né? A empresa concedeu avisou, concedeu as férias. No primeiro dia de férias, o cara foi viajar e sofreu um acidente de carro, né? O que acontece com as férias? Muita empresa interrompe as férias ou, enfim, deixa ele fazer depois as férias, cancela as férias do trabalhador. E pela Instrução Normativa 77 do INSS não pode. Neste caso, na Instrução Normativa 77, ela diz o seguinte: se o trabalhador ficar incapaz durante as férias, ele continua as férias normal. Em outras palavras, a IN diz: o problema é dele. Quando ele voltar das férias, o primeiro dia de retorno das férias é o primeiro dia dos 15 que a empresa ainda vai pagar. Então a empresa vai pagar mais 15. E se ainda assim ele precisar de afastamento, só nesse caso ele procura o INSS. Essa é a instrução da autarquia previdenciária, ali da instrução normativa 77. Ok? Então ficou um pouco cruel o trabalhador. Ele vai gozar as férias acidentado, doente, sem poder gozar as férias da forma que lhe seria devida. Mas esse é o posicionamento do INSS. Então, o primeiro dia de afastamento é considerado o dia de retorno das férias, se ele sofreu qualquer tipo de incapacidade durante o período de férias. Se ele se afastar durante o período aquisitivo de férias, se ele ficar afastado por mais de 6 meses, ele perde o direito às férias. A gente já vai dar um exemplo disso daqui para vocês. E se ele se afastar no período concessivo, ou seja, ele trabalhou 1 ano mais uns 4, 5 meses, se afastou e não vai voltar antes de terminar o período concessivo. Professor, eu preciso pagar em dobro essas férias? O entendimento jurisprudencial dos juízes dominante é de que, se você conceder as férias imediatamente posterior ao retorno, não precisa pagar em dobro, ok? Mas imediatamente após o retorno é imediatamente. Você não pode esperar mais 30 dias. Você tem que dar um jeito de avisar antes esse trabalhador, tá? Que ele vai estar de férias. Professor, mas eu posso mandar avisar ele estando afastado? Pode, sem problema nenhum. Não tem problema. Manda um motoboy lá na casa dele, manda um e-mail, manda um WhatsApp, qualquer coisa avisando. Olha, tá vencendo suas férias, quando você voltar, saiba já que você vai estar automaticamente de férias. É uma medida paliativa, mas o ideal é quando você começa a gestão do afastamento lá atrás, que você marca a primeira perícia dele, já deu uma declaração para ele dizendo: olha, seu período de férias vence tal dia, e fique sabendo já que se você ficar afastado até lá, você vai estar de férias quando você voltar. Avisa antes já dele sair, dele se afastar, ok? Ou sei lá, avisa na contratação já que isso vai acontecer. A CLT diz que a gente tem que avisar com 30 dias de antecedência. Se você avisar com 1 ano de antecedência, é mais do que 30 dias. Então, tá valendo, ok? Se programem para isso. Por isso que a gente tem que fazer essa gestão, para se programar para essas questões. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês para a gente fazer juntos, tá? Vamos supor que alguém tenha sido admitido dia 6/10/2017. Ele vai sofrer um acidente de trabalho, tá? Dia 7 de abril de 2018. Ele vai se afastar por 11 meses. Presta atenção, 11 meses afastado. Após o retorno, como é que ficam as férias dele? Neste momento, eu vou pedir para você dar um pause e tentar fazer isso daqui, tá? Para a gente já trabalhar a resposta juntos. Para aqueles que deram pause aqui, vamos lá. Eu trouxe um esquema aqui para a gente trabalhar juntos. Não tem como fazer gestão de férias, de afastamento de perda de período aquisitivo, sem desenhar. Eu falo, tem que desenhar, porque senão fica difícil. Então, neste caso aqui, período aquisitivo desse nosso trabalhador vai de 6/10/2017 até 5/10/2018. Esse é o primeiro PA do trabalhador, período aquisitivo, ok? O segundo período aquisitivo vai de 6/10/18 a 5/10/19.
ok? Esse é o período aquisitivo de um outro ano, do próximo ano, e é o período concessivo do ano anterior. O primeiro ano de trabalho é só aquisitivo e a partir do segundo ano é aquisitivo e concessivo, ok? Esse trabalhador, ele vai se afastar da sua atividade, ficou doente dia 7 de abril de 2018. Aqui ainda tem mais 15 dias, mas não dá diferença na nossa resposta, esses 15 dias. Eu só estou lembrando vocês que a empresa ainda paga 15 dias aqui. Mas nesse período aqui, que ele ficou afastado, de 11 meses, que vai de 7 de abril de 2018 até dia 6 de fevereiro de 2019, esse é o período afastado, que ele ficou sem prestar serviço. Desenhado isso, a gente vai verificar em cada um dos períodos aquisitivos se ele perde direito ou não. Como é que eu tenho que fazer? Eu vou olhar o período do início do contrato de trabalho dele, 6 de 10 de 2017, até o período de afastamento, 7 de abril de 2018. Este período em laranja aqui, que ele trabalhou, a pergunta que eu faço é maior ou menor do que 6 meses? Esse período aqui é maior do que 6 meses. Ou seja, neste ano, que vai de 6 de 10 de 17 a 5 de 10 de 18, a pessoa ficou mais tempo trabalhando ou ficou mais tempo afastada? A resposta é ela ficou mais tempo trabalhando. Logo, ela não perde o direito àquele período aquisitivo. Vamos lá para o segundo ano, essa flechinha aqui, ó, em laranjado que eu estou colocando agora. Neste período de laranja, dá mais de 6 meses ou menos de 6 meses? Dá mais de 6 meses. Então, logo, ele não perdeu esse período aquisitivo também. Vejam, a pessoa ficou afastada há 11 meses. E no primeiro ano ela trabalhou mais do que ficou afastada. E no segundo ano ela também trabalhou mais do que ficou afastada. Então, neste caso, ela não vai perder nem o primeiro, nem o segundo período aquisitivo. Ok? Então, eu sempre vou ter que desenhar e olhar para dentro daquele PA se a pessoa perde ou não. Então, logo, a nossa pergunta, quem desenhou e respondeu a letra D, está de parabéns. Está fazendo correta gestão de afastamento dos seus trabalhadores. Ok? E para a gente finalizar agora as nossas dicas aqui de gestão de afastados, eu vou falar rapidamente sobre os benefícios acidentários. Benefícios acidentários, eles são parecidos, os reflexos são os mesmos dos previdenciários, no que era diferente a gente falou até agora, e tem mais duas questões que eu preciso ressaltar aqui com vocês. O primeiro deles é a estabilidade de emprego. Lá no artigo 118 da Lei 8.203 diz o seguinte, que se há algum acidente de trabalho, se o benefício é acidentário, ou seja, se o benefício é 91 ou 92, quando a pessoa volta, a partir do primeiro dia do retorno, ela tem direito à estabilidade de 12 meses. Ou seja, você não pode mandar embora durante os 12 próximos meses este trabalhador, ok? Contados a partir do retorno. Tranquilo? Uma outra coisa é o FGTS, que eu já tinha adiantado aqui para vocês. Se o benefício for acidentário, acidente típico, doença ocupacional ou acidente de trajeto, se foi naquele período de trajeto, você vai ter que pagar o FGTS desse trabalhador, ok? Está lá no artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pela essa participação, por terem assistido a esta aula. Gostaria aqui de encerrar com uma dica de vocês de que estudar não é uma obrigação, muito pelo contrário, ela é algo que tem que ser inerente a todos nós, né? Com o estudo a gente abre várias portas. Antes de voltar para mim aqui, eu só vou deixar os meus contatos com vocês. Me sigam lá nas redes sociais, vai ser um prazer poder encontrá-los. Só diga que foi daqui para a gente poder ter esse retorno legal de vocês. Se quiserem deixar alguma dica, alguma questão, olha, professor, não gostei do que você falou, por favor, aqui estão os meus canais, os meus contatos, podem entrar em contato com a gente. Eu vou voltar aqui para a minha tela só para eu poder me despedir de vocês. Então, pessoal, eu quero deixar aqui um abraço muito grande para vocês, desejar com aquele meu desejo de sucesso profissional, que vocês possam
investir cada vez mais no seu conhecimento. E essas oportunidades aqui que a BSSP está trazendo de um congresso dessa magnitude, com palestras dessa qualidade, que eu sei que eu tenho colegas aqui que eu já estou acompanhando também essas palestras, de uma maneira gratuita, é uma chance ímpar. Então aproveitem, assistam o máximo de palestras possíveis, tirem, maratonem, tipo série de vocês, porque o conhecimento, o estudo é algo que vai agregar vocês e que ninguém nunca vai tirar isso de vocês. Então continuem estudando, um beijo para vocês, um abraço e eu desejo muito sucesso para vocês. E espero, de coração, poder vê-los em breve numa sala de aula virtual ou presencial, que é a minha paixão, é a sala de aula presencial. Espero reencontrá-los em breve e com saúde. Se cuidem, fiquem com Deus e até uma próxima.